Eu não posso dizer que esse seja o emprego dos meus sonhos. Também não posso dizer que não sou feliz com o meu trabalho. Aqui tem os seus momentos bons, como também tem as fases difíceis, além das coisas que embrulham o estômago e que são tão comuns no meu cotidiano. Eu me chamo Marcelo, tenho 38 anos e trabalho como auxiliar de necropsia em um dos maiores IMLs do Brasil. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você se identifica com o conteúdo do canal, não deixe de fazer a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista a esse vídeo até o final e se gostar do conteúdo, deixe o seu like e não deixe de escrever nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o nosso canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com o valor que desejar. Você também pode dar a sua contribuição através da aba Valeu, logo abaixo da tela que está exibindo o vídeo. Desde já, o canal agradece. Esse não é o meu nome real, assim como eu não vou citar onde fica o local onde eu trabalho, por razões óbvias. Antes de eu contar o que eu presenciei, deixe-me contar um pouco a respeito da minha vida. Eu venho de uma família de classe média, onde todos mesmo, tiveram como meta passar em um concurso público. Eu posso dizer que todo mundo que se propôs e se dedicou aos estudos conseguiu entrar. Meus pais trabalhavam na Receita Federal, os dois, funcionários de carreira. Meu irmão mais velho trabalhava no IBGE, minha irmã mais nova em uma televisão estatal do estado de São Paulo. E eu consegui passar em um concurso público para trabalhar em um necrotério. Eu estou aqui há cerca de 12 anos. Já vi de tudo que você possa imaginar. O período mais difícil que eu precisei enfrentar foi um incêndio em uma creche municipal há cerca de 5 anos. Por mais que você esteja acostumado com os cadáveres e com o estado que eles chegam aqui, sempre é um choque receber o corpo de um anjinho, que é como chamamos as crianças que vêm para cá. Agora imagine receber 15, 20 de uma vez. Imagine ter que receber também os pais e os familiares que precisam reconhecer os corpos. Essa situação é a mais triste de todas que eu já tive que presenciar. Ainda hoje eu me lembro daqueles dias de desespero. De vez em quando eu fecho os olhos e vejo aquela pilha de anjinhos aguardando do lado de fora da geladeira, aguardando vaga na mesa de necropsia. Eu quase abandonei esse trabalho naquele dia, assim como alguns colegas também quase o fizeram. Mas eu sei de 2 que pediram exoneração não por esse motivo, mas por outro acontecimento, que embora seja considerado normal, pode ser aterrorizante se você não está acostumado. Eu estava trabalhando em outro pavimento nesse dia quando recebemos vários pacotes. Pacotes é como chamamos os corpos recém-chegados, e eles foram descarregados em uma primeira sala, que era uma espécie de triagem, para depois serem encaminhadas para os diversos setores onde os legistas realizariam as autópsias. Esses 2 colegas eram recém-chegados e bem jovens. Desde o primeiro dia, eles trabalhavam com a cara assustada, e nitidamente a gente notava que eles lutavam contra o pavor que eles estavam sentindo. Durante o treinamento, a gente recebe alguns livros que explicam algumas situações que podem ocorrer com o corpo em decomposição. Dentre elas, durante um estágio conhecido como rigidez cadavérica, alguns membros podem se mover involuntariamente. Acontece que os filamentos musculares de contração ficam permanentemente unidos. É nesse instante que pode haver uma movimentação brusca dos membros, se eles estiverem estendidos. Esse movimento tende a ser sempre em direção ao centro do corpo e pode ser influenciado por fatores como a temperatura ambiente e até a causa da morte. Além disso, cadáveres também podem arrotar e soltar pum, pois a proliferação de bactérias no corpo resulta na formação de gases. Outra explicação para movimentos cadavéricos é a catalepsia, problema do sistema nervoso que diminui drasticamente os batimentos cardíacos, dando a ilusão de que a pessoa morreu, mas que na verdade continua viva. Tudo isso está descrito nos livros, e quase todos por aqui já presenciaram esses fenômenos. O problema dos jovens de hoje em dia é não ter o hábito da leitura. Provavelmente, eles pensaram que não precisavam mais estudar porque já estavam empregados.
Então, ao retirar um dos corpos do saco funerário e após o puserem deitado na maca, um dos braços do defunto se ergueu e da boca que estava levemente aberta saiu um som parecido com um grunhido de dor. Foi o suficiente para os dois correrem dali para nunca mais voltarem. Não voltaram nem aos vestiários para trocar de roupa e buscarem seus pertences. As roupas permaneceram dentro dos armários por um bom tempo, até que foram retiradas para que os novos funcionários pudessem utilizar os armários. Agora, eu presenciei algo que realmente me deixou muito perturbado. Eu contei esse pequeno episódio para ilustrar o fato de que eu estudei muito sobre as coisas do meu trabalho, então eu sei reconhecer quando eu estou diante de um fenômeno físico. Durante todo o tempo que eu trabalho aqui, eu nunca estive cara a cara com um acontecimento que não pudesse ser explicado ou compreendido. Até uma certa noite. Foi durante uma partida na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Eu não me lembro bem qual foi o jogo, só sei que a partida seria transmitida de madrugada, tipo 2 da manhã. Praticamente todo mundo escalado naquele plantão faltou. Da ala onde eu trabalhava, apenas o meu setor estava funcionando. Apenas um legista e eu estávamos trabalhando. Ele reclamando o tempo todo por ter senso de responsabilidade e por causa disso estar perdendo a partida. E eu, por não ligar para futebol, nem aí, e fazendo o meu trabalho. Ele ligou um pequeno rádio e o sintonizou na partida. Ficamos então trabalhando e prestando atenção na partida até que uma sequência de sons chamou a nossa atenção. Eram várias batidas, como se alguém estivesse batendo em uma madeira. Eram batidas cadenciadas e sequenciadas, e logo deu para perceber que não eram sons involuntários. Alguém ou alguma coisa estava produzindo aquelas batidas. Eu me lembrei imediatamente de uma história bastante conhecida no meio de um necrotério que recebeu um corpo com um rato dentro do saco, que quando foi posto dentro da gaveta refrigerada, ficou desesperado tentando fugir e ficou se batendo contra a porta do freezer, o que causou pânico entre as pessoas que trabalhavam no local. Logo eu imaginei que pudesse ser algo parecido acontecendo ali, e poderia até ser, se o barulho não estivesse vindo do lado de fora da sala onde estávamos e se o som não estivesse aumentando gradativamente a sua intensidade. O médico parou o que estava fazendo e me perguntou o que estava acontecendo. Eu desliguei o rádio e respondi que eu sabia tanto quanto ele. E nós ficamos em silêncio por um tempo, aguardando para ver o que acontecia, até que os barulhos cessaram. A ala onde estávamos estava completamente vazia. Nem o porteiro havia ido trabalhar naquela noite. A portaria estava trancada e a chave estava pendurada perto do balcão da recepção, então não tinha como ninguém entrar ali. Antes que retomássemos o nosso trabalho, agora começamos a ouvir um som de alguma coisa sendo arrastada. Tudo estava acontecendo do lado de fora da sala onde estávamos. O corredor dava acesso a várias outras salas da autópsia, todas com as portas trancadas. Então saímos da nossa sala e fomos observar o corredor, que, claro, estava totalmente vazio. Notamos que o barulho continuava, e que, na verdade, ele vinha de uma sala que estava desativada há cerca de 2 meses e que apenas servia para armazenar os corpos já liberados para o sepultamento, mas que ainda não haviam sido reclamados pelas famílias. Essa era a chamada Sala dos Indigentes. Fomos caminhando até lá para ver o que estava acontecendo, e ao abrir a porta, instantaneamente, as luzes se apagaram. As luzes de emergência do corredor acenderam automaticamente, indicando se tratar de uma queda de energia que talvez tivesse atingido todo o lugar. Ligamos as lanternas dos nossos celulares e apontamos para as gavetas quando notamos que uma delas estava aberta. Nos aproximamos e vimos que o cadáver estava lá dentro. Eu empurrei novamente a gaveta para dentro e acionei a trava, e foi nesse momento que a energia voltou. Esse aí bem que tentou, mas fugir daí não é uma tarefa fácil, o médico disse antes de dar uma risadinha nervosa. Eu não estava achando graça nenhuma, era bastante tenso. Depois que eu comecei nesse trabalho, essa foi a coisa mais estranha que eu já presenciei, até o que aconteceu em seguida.
Já estávamos saindo da sala quando voltamos a ouvir aquelas batidas. E estávamos perto o suficiente para ver que as batidas vinham daquela gaveta. As batidas eram bem fortes, como se quem estivesse ali dentro estivesse desesperado para sair. Eu fiquei paralisado, congelado pelo terror. O médico foi andando até a gaveta, mas antes que ele a alcançasse, de dentro dela veio um urro gutural muito agudo. Era um gemido que parecia estar vindo das profundezas do inferno. O som aterrorizante durou cerca de 10 segundos, mas pareceu estar soando há muito mais tempo. Era um urro de agonia, de desespero. Era como o som de uma alma sendo torturada, como se estivesse sendo marcada a ferro e fogo. Foi o som mais macabro que eu já ouvi na vida, e eu tenho certeza de que se eu viver 1000 anos, eu jamais vou esquecer daquele som. Saímos dali imediatamente e fomos para a portaria sem saber o que fazer e sem saber para quem pedir ajuda. Aquele corpo já havia sido autopsiado, então não poderia ser alguém que ainda estava vivo pedindo ajuda. Não havia nenhuma explicação racional para aquele som tão macabro. Desistimos de tentar entender e apenas saímos dali. Fomos embora rapidamente. No dia seguinte, eu voltei lá e fiz uma consulta nos bancos de dados a respeito daquele corpo. Ele estava identificado, e pesquisando o nome dele, eu cheguei até uma publicação de um jornal que contou o que havia acontecido com aquele homem. Ele havia sido morto por linchamento, após os vizinhos descobrirem que ele havia abusado de uma menina de apenas 6 anos. A pobrezinha não resistiu e acabou falecendo no dia seguinte. A notícia contava que ele havia matado ainda a mãe da criança a facadas. Os gritos dentro da casa chamaram a atenção dos vizinhos que, quando conseguiram entrar, deram de cara com aquela cena dantesca e ali mesmo espancaram um homem até a morte. Estava explicado a razão de nenhum familiar ter reclamado o corpo daquele sujeito. É compreensível que um crime tão horrível, uma verdadeira tragédia, faça com que o assassino seja repudiado por todos, até pela própria família. Conversando com o médico que havia presenciado o fenômeno junto comigo, ele me disse que provavelmente aqueles sons eram o espírito dele pedindo socorro ao se deparar com o que o esperava do outro lado. Antes de ser sepultado, ele ainda permaneceu por mais um tempo na gaveta, aguardando o prazo que o protocolo exige, mas ninguém veio reclamar e nem reconhecer o corpo, que foi enterrado em uma cova rasa como indigente, apenas com a presença dos funcionários do cemitério. Não preciso nem dizer que eu não passei nem perto daquele setor do necrotério. Eu voltei ao meu dia a dia trabalhando normalmente e tentando esquecer o estranho fenômeno que eu havia presenciado. De vez em quando, eu lembro daquele som e por muito tempo tive dificuldades para dormir. Eu tento me convencer de que deve existir alguma explicação lógica para o que aconteceu. Mas lá no fundo, eu sei que aquilo não pode ser explicado. E sabendo do que aconteceu, eu espero que a versão que o médico deu seja real e que ele tenha uma eternidade de dor, sofrimento e que o espírito dele nunca encontre a paz.